Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo também. Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos hoje o último texto da série de textos escritos pelo irmão Ney Silva Ladeia. Ele escreveu os devocionais de 9 a 25 de agosto. Lembrando que ele é doutor, mestre bacharel em teologia, bacharel em administração de empresas. Ele é professor e mobilizador voluntário de missões mundiais e é o pastor da primeira igreja batista da Flórida, lá nos Estados Unidos. E o irmão Ney da Silva Ladeia escreveu um texto chamado O Monte que Não se Abala. Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha vida e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Eu não escrevi o texto, vocês sabem. Quem escreveu foi o irmão Ney Ladeia. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Bem, porque nós vamos ler a palavra de Deus e porque ela nunca volta sem um resultado, é que eu vou pedir para você, por favor, compartilhe esta palavra. Eu sei que neste canal nós somos mais de 300 pessoas inscritas e as visualizações são poucas, mas não tem problema. Se você fizer a sua parte, alguém vai conhecer a palavra de Deus e alguém vai ser edificado por ela. Tá bom? Então não tem problema, a nossa questão aqui não é ficar famoso. Na verdade, a nossa questão aqui é que a palavra de Deus seja divulgada. Então eu conto com você para que isso possa acontecer. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho, porque todos os dias, desde 2000, a gente coloca aqui um devocional, tá bom? Então vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre a maravilha que Ele tem para hoje nos ensinar. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de aprendermos contigo, te agradecemos porque todos os dias tu tens uma palavra para nós. Obrigada, Pai, que nós possamos também agora entender qual é a confiança que temos que depositar em ti e que nada possa nos abalar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, nós leremos o Salmo 125, que é uma mensagem super poderosa sobre confiança e estabilidade. Ela vai comparar aqueles que confiam no Senhor ao Monte Sião, que nunca se abala e fica lá, permanece para sempre. Então essa imagem transmite um ideal de firmeza, segurança e de constância. Assim como um monte não pode ser removido facilmente, né? Também a fé e a vida daqueles que se apoiam em Deus permanece firme, muito firme diante das adversidades. Qual que é a mensagem principal? Bom, o Monte Sião representa a estabilidade espiritual. Eu nunca fui ao Monte Sião, acho que muitos de nós nunca fomos, né? Mas eu imagino que o Monte Sião seja como todos os montes, um monte que não se abala e fica inerte, chove, neva, enfim, faz calor e frio, o monte está lá, firmão. Então é isso que representa para nós o Monte Sião, a estabilidade espiritual. Também temos que confiar em Deus, que é o fundamento que nos mantém inabaláveis. A proteção divina, nesse salmo que nós leremos, é comparado às muralhas ao redor de Jerusalém, mostrando que o Senhor cerca e guarda o seu povo. Outra coisa importante é que a perseverança na fé garante que mesmo em tempos difíceis, de muitos desafios, a gente não vai ser abalado. E, obviamente, né, o versículo mais marcante é o primeiro, que também o irmão Ney Ladeia vai escolher, que diz que aqueles que confiam no Senhor são como o Monte Sião, né, que vai lá ficar para sempre, que é uma promessa de estabilidade espiritual e emocional para quem deposita a sua vida nas mãos de Deus. Então, moral da história, né, a gente pode entender que um monte não se abala é um símbolo de vida firme na presença de Deus, que não depende de circunstâncias externas, mas apenas da fidelidade divina.
E isso é maravilhoso. Então vamos ler aí o Salmo 125. Pega a sua versão, vamos ler juntinhos. Ele diz assim, ó: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigares os maus, castiga também aqueles que abandonam os seus caminhos. Bom, então o nosso texto chama-se O Monte que Não Se Abala, e o versículo escolhido é o primeiro, que diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Bom, o irmão Ney fala assim que ele gosta de olhar a natureza, ficar olhando a beleza, a grandeza das coisas que ele vê. Eu também gosto muito. Porque assim, a gente olhando a natureza e observando as coisas, a gente vai vendo como funciona a perfeição, né? Às vezes uma flor, ou mesmo um cachorro que passa, uma folhinha, é tudo muito perfeito. E ó, obviamente o salmista ele já fazia essa observação ao declarar no Salmo 191:1, que diz assim, ó: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmo 191:1. Ora, tem um texto que chama muita atenção para a forma como o salmista observa o Monte Sião. Aí você fica imaginando, olhando o monte e percebendo que ele permanece firme ao longo das estações. Você vê lá no Salmo 125, né, como a firmeza, quando você olha para o monte, você vê, nossa, firme, firme, firme. Porque tinha dias chuvosos e o monte continuava lá. Nos dias de sol, o monte continuava lá. Podia chover, nevar, o monte continuava lá. As estações passavam, a vegetação podia mudar. Em algum momento talvez ele se cobrisse de neve, mas ele ficava ali inabalável, né? O fato é que nada alterava o status daquele monte. Ele permanecia firme. Então o salmista percebe que também a gente pode alcançar esse nível de estabilidade e viver as diversas estações da nossa vida com segurança. Mesmo que a gente passe por um inverno muito profundo na nossa vida, um desafio muito cruel, ele afirma que o segredo está em nossa confiança em Deus. Se nós confiarmos em Deus, não importa se a estação da nossa vida for primavera, verão, outono ou inverno muito cruel. Em Deus, a gente encontra segurança e estabilidade para todos os momentos da vida, porque Ele, o Senhor, é a nossa força. Amém? Bom, então o nosso manancial termina assim, ó: em Deus encontramos segurança e estabilidade para todos os momentos da vida, porque Ele é a nossa força. Bom, irmãos, então agora eu vou terminar, e termino aqui deixando o meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o Senhor é a nossa força, assim como o Monte Sião que não se abala, para nós é muito fácil abraçar. Então eu convido você a abraçar Ele, todas as pessoas possíveis. Convido também você para decorar o nosso versículo deste ano, que é 1 Coríntios 3,16, que diz o seguinte: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. E agora eu termino com a frase do reverendo Augusto Nicodemos, que diz o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.